Nesta semana foram instaladas as comissões temáticas e, a partir da quinta-feira, vamos falar sobre as expectativas dos trabalhos dos colegiados aqui no meio-dia. É bom lembrar que as comissões ganharam importância na gestão Hugo Mota, já que ele não pretende mais colocar em pauta projetos de caráter de urgência. Assim, matérias tendem a ser discutidas justamente nas suas comissões temáticas. E vamos falar hoje sobre a Comissão de Relações Exteriores, colegiado que ficou sob o comando do PL e era destino do deputado federal, agora licenciado, Eduardo Bolsonaro. E para falar sobre essa comissão, Wilson Lima recebe o deputado Felipe Barros, novo presidente da comissão. Boa tarde, deputado Wilson. Boa tarde, deputado. Perdão, deputado, o senhor nesse momento... deixa eu começar logo por aqui, porque o deputado está em Londrina, então ele teve a gentileza de nos atender assim que ele chegou no interior do Paraná. Não sei se a gente ainda está com o deputado na linha, mas eu queria te perguntar, presidente, algo muito simples. Nessa semana, o mundo político, né, foi pego de surpresa com a decisão do Eduardo Bolsonaro, do agora deputado federal licenciado, de ficar nos Estados Unidos. Ele deveria ser, então, pelas negociações, o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Agora a missão é sua. Qual vai ser o principal foco da comissão a partir de agora? Qual é a ideia? A ideia é tentar mostrar, de fato, o tribunal aqui no Brasil, e como é que a Comissão de Relações Exteriores vai lidar com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, cuja denúncia vai ser analisada já na próxima semana. Boa tarde, mais uma vez. Wilson, boa tarde. Sem sombra de dúvidas, essa comissão, meu amigo Eduardo Bolsonaro, está exilado nos Estados Unidos da sua perseguição política, família e, no final das contas, Brasil. Então, a comissão tem alguns deveres regimentais. Deputado, tivemos um pequeno problema de conexão com o deputado, que vai ser corrigido agora mesmo, e com isso perdemos algumas das palavras dele, mas estávamos falando justamente sobre qual vai ser a postura dele à frente agora desta comissão, que antes era destinada a Eduardo Bolsonaro, e como o Wilson Lima mesmo pontuou, qual vai ser a postura dele em relação também ao julgamento de Jair Bolsonaro, que já começa a ser apreciado, ao que tudo indica, na próxima semana. São perguntas bastante desafiadoras no momento em que a política internacional, me corrija, Wilson, se eu estiver equivocado, ganha uma grande visibilidade justamente porque Eduardo Bolsonaro estará lá nos Estados Unidos atuando também como deputado, ainda que licenciado, mas como uma grande figura de visibilidade contra o governo brasileiro hoje do Lula. Não é isso, Wilson? Então, essa expectativa, né, das exteriores, e é bom lembrar que o nome completo da comissão é Comissão de Relações Exteriores e Fiscalização, né? Então você tem também, e Defesa Nacional, melhor dizendo. Então, ela tem esse caráter de fiscalizar atos do Poder Executivo aqui no Brasil e como é que isso repercute lá fora. Só que ela sempre foi uma comissão marginalizada. É bom lembrar que o antigo presidente da comissão era Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. Então, daí vocês tiram a importância que se dava para essa comissão até na última gestão. Agora, com o PL assumindo a comissão, ela vai ter, sem dúvida nenhuma, ela vai ter uma projeção muito maior pelo que a compõe, como pela pauta que ela discutirá, porque ela vai sair de uma pauta considerada até um tanto quanto burocrática, né? A Comissão de Relações Exteriores, ela tinha esse caráter até burocrático, agora não, agora ela vai entrar num embate político propriamente dito. E aí eu vou aproveitar, já que eu estou levantando a bola, passar aquela pergunta que eu lhe fiz na abertura. O foco vai ser mesmo o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no STF ou tem outras questões para ser exploradas pela comissão? Wilson, voltando então, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ela tem as suas competências regimentais, quais são os nossos limites e as nossas atribuições. Então, o que nós podemos fazer e faremos? Nós podemos analisar
todos esses fatos que estão acontecendo no Brasil ao longo desses últimos anos, sob a perspectiva dos acordos internacionais de direitos humanos, ao Brasil é signatário. Essa análise dos fatos nós já começamos a fazer e a comissão tem a competência regimental de fazer e produzir relatórios sobre a conformidade ou não dos fatos que estão acontecendo no Brasil com os acordos internacionais de direitos humanos aos quais o Brasil ele é signatário. E retomamos a nossa pauta internacional, falando justamente sobre a Comissão de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados. Já passo a palavra para o Wilson, que estava fazendo uma pergunta ao deputado. Deputado, eu sei que a comissão ela tem várias limitações. Algo que eu já escutei aqui na Câmara, de alguns aliados do ex-presidente da República, é que ao longo do trabalho da comissão, essa questão do julgamento, dependendo do resultado, ela pode ensejar, por exemplo, representações da comissão na Corte de Haia por violação de direitos humanos, ou mesmo busca de convites de parlamentares norte-americanos para visitarem o Brasil, como foi, por exemplo, a história do observador da OEA para a liberdade de expressão ocorrida há pouco tempo. Isso está no foco da comissão? Isso pode, essas possibilidades de fato estão na mesa? Isso pode vir a ser alvo de deliberação do colegiado? Wilson, pode, com certeza, justamente porque é uma das atribuições da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Você citou, por exemplo, a OEA. Como todos sabemos, nós tivemos recentemente a visita aqui no Brasil do senhor Pedro Vaca, que é o relator da OEA sobre assuntos de liberdade de expressão. Eu já tenho buscado contato com ele, devo me reunir com ele como uma das primeiras iniciativas aqui da Comissão de Relações Exteriores, buscando entender qual vai ser o timing para ele publicar esse relatório, qual deve ser o teor desse relatório. Eu apresentei para ele recentemente um pedido de medida cautelar diante do protocolo do PT, buscando a retenção do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. Apresentei isso ao relator da OEA justamente para que isso também possa influenciá-lo na confecção desse relatório. Não é natural nós termos um deputado federal, o mais votado do Brasil, diga-se de passagem, sendo ameaçado no seu exercício do mandato parlamentar por um partido político. Né? Isso, sem sombra de dúvidas, não é nada democrático. Né? Então, eu tenho buscado diálogo com a OEA e certamente faremos isso com outras instituições e entidades internacionais ao longo desse ano. Meu caro Rodolfo Borges, suas considerações. Eu só queria questionar, deputado, bom dia. Acho que já tratamos bem dessa questão do que diz respeito mais ao Bolsonaro. Para além disso, governo Lula, relação com o governo dos Estados Unidos, como é que o senhor está vendo outros assuntos que estão no escopo da comissão e que, apesar de a comissão ter aí uma prioridade, eles continuam também acontecendo e são relevantes? Excelente pergunta, Rodolfo, porque nós estamos vendo um momento de nanismo diplomático do governo Lula. Quero lembrar a todos vocês que na véspera da eleição norte-americana, o presidente Lula disse que Trump era fascista, apoiou categoricamente a sua opositora Kamala Harris. A primeira-dama do Brasil, a senhora Janja, xingou Elon Musk, que hoje é um dos principais secretários, que equivale aos nossos ministros, do governo Trump. Essa falta de alinhamento do Brasil com os Estados Unidos e a preferência do Lula de se alinhar com os opositores dos Estados Unidos trazem consequências, inclusive, econômicas para o nosso país. O presidente Bolsonaro, por sua vez, quando estava na presidência, conseguiu impedir as taxas que Trump queria colocar naquela época através do diálogo e de alinhamento pragmático com os Estados Unidos, com Israel e com outros países democráticos. Não é essa a opção que o Lula fez. O Lula não tem qualquer tipo de diálogo com esse governo. Então, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, além de convocar ministros, pedir esclarecimentos sobre esses alinhamentos nada democráticos que o governo Lula faz com outros países, nós podemos, inclusive, fazer o contraponto diplomático a esse governo. Toda vez que nós tivermos a necessidade de fazer o contraponto diplomático ao Itamaraty, ao Celso Amorim e ao próprio governo federal, nós faremos.
Agora, deixa uma pergunta sobre articulação política, porque me veio aqui na cabeça rapidamente a coincidência que a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, pela primeira vez, vai ter um parlamentar cuja linha de pensamento ela é muito parecida aqui no Senado. No Senado, a Comissão de Relações Exteriores vai ser comandada pelo senador Nelson Trade. Obviamente que os senhores não têm uma conversa profícua ali no primeiro momento, mas o alinhamento ideológico é muito parecido, né? O próprio Nelson Trade deu entrevista aqui para o meio-dia, falando que vai cobrar o governo federal em relação aos posicionamentos sobre a Venezuela. Só acredita que pode haver aí um intercâmbio, uma troca de informações entre as duas comissões de relações exteriores de uma forma inédita? Sem sombra de dúvidas, Wilson, nós já estamos caminhando nesse sentido, desse alinhamento da Comissão de Relações da Câmara com a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, e além disso também já estamos iniciando um planejamento para juntas com outras comissões. Por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, que é presidida pela senadora Damares. Nos assuntos relativos a direitos, nós podemos fazer essas ações em conjunto. Como, por exemplo, Pacaraima e toda a questão humanitária ali na região norte do país, né? Imagino, não é? Sim, não só Pacaraima, mas, por exemplo, as questões relativas à liberdade de expressão, que são direitos fundamentais. O Brasil se comprometeu à proteção da liberdade de expressão em inúmeros acordos internacionais. A nossa Suprema Corte decidiu anos atrás que acordos internacionais que versem sobre direitos humanos têm o status jurídico de legislações duplas, portanto, valem mais do que as legislações ordinárias. Então, tudo isso pode ser feito e será feito em conjunto, sim. Olha, por mim eu estou satisfeito. Alguma pergunta do estúdio, Rodolfo e Inácio? Não, estamos plenamente satisfeitos aqui também de São Paulo. Então eu quero agradecer, deputado Felipe Barros, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, uma comissão que ganhou importância esse ano e que vai ter muito trabalho nos próximos meses. Grande abraço e espero contar com outras participações do senhor aqui no Meio Dia em Brasília.